Eu, quando participava da renovação carismática católica, que de católica praticamente não tem nada, eu participava de vários retiros, vários encontros da RCC, participei de vários. Inclusive, eu participei de um retiro que eles chamam de Seminário de Vida no Espírito Santo 2, que é como eles chamam esse retiro, que falavam sobre os dons do Espírito Santo e tal. E quando eles estavam falando sobre o dom de línguas, os pregadores simplesmente estavam ensinando o povo a rezar em língua. Estavam ensinando. Você que quer orar em línguas e não sabe, faça assim, assim, assim que você vai aprender. Estavam ensinando. Eles falaram que se a pessoa não soubesse falar em línguas e quisesse ter esse dom, ele simplesmente poderia começar imitando outras pessoas que estivessem rezando. Sabe um papagaio que fica imitando o outro falando? É desse jeito. Falaram que se um cara estivesse orando em línguas, simplesmente era para imitar aquela pessoa. Imitar. Falar a mesma coisa que ele falar, era para a pessoa falar também, reproduzir o som. E com o passar do tempo, a pessoa ia aprender a orar em línguas, a desenvolver as suas próprias palavras, etc. Só que hoje eu paro e fico me perguntando, se esse dom de línguas é um dom, como é que a pessoa vai aprender a ter esse dom? Porque no meu conhecimento, no meu entendimento, a pessoa, ela não aprende a ter um dom, ela recebe esse dom, ela vai receber, ela não vai aprender. Então, se é um dom, como é que a pessoa vai aprender a ter ele? Que eu saiba, os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo dá esses dons para quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. O Espírito Santo, ele vai dar o dom para quem ele quiser. Os dons é dele. Ele faz os dons que ele quiser. Porque é dele, não é da pessoa. Então, se o Espírito Santo não quiser dar esse dom de línguas para a pessoa, acabou, não vai dar, pronto. Fique quieto. O Espírito Santo não deu, fique calado, fique na sua. Porque o dom da oração em línguas não é seu, é do Espírito Santo. Então, assim, no meu entendimento, a pessoa não vai aprender a ter um dom, ela vai receber esse dom. Então, como é que a pessoa vai aprender a orar em línguas? Que palhaçada é essa? E se você ver na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai estar lá claro, mais claro do que água cristalina, que os apóstolos estavam esperando o Espírito Santo no cenáculo, estavam em oração esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e os apóstolos começaram a falar em línguas. Só que essas línguas que os apóstolos estavam falando eram outros idiomas, línguas de outras nações, línguas que as pessoas compreendiam. Tanto é que está claro que judeus que não eram de Israel, que judeus de outras nações, entenderam tudo que os apóstolos estavam falando. Os apóstolos falaram e os judeus estavam entendendo. Só que o que acontece com esse dom de línguas que a RCC fala, diz que tem, é que eles falam em línguas e nem eles mesmos compreendem aquilo do que eles estão falando. E na Bíblia a gente não vê os apóstolos falando xalalalala, dedacanta, funtaleira, deraiaba. Todas as vezes que os apóstolos falam em língua na Bíblia, o povo compreende, o povo entende. Porque esse dom, ele era necessário. Porque Jesus Cristo mandou os apóstolos pregarem em todos os 4 cantos da terra. Mas os apóstolos só sabiam um ou outro idioma. Por isso o Espírito Santo veio em auxílio dos apóstolos e fez com que os apóstolos falassem outras línguas. Línguas que haviam traduções, línguas que outros povos compreendiam. Justamente para que os apóstolos pudessem converter os outros povos. Esse que era o dom de línguas, esse que é o dom de línguas que está escrito na Bíblia. E São Paulo também, se a gente for olhar, quando ele está falando sobre a oração em línguas, ele fala que a oração em línguas é para a edificação do homem. Que o dom de línguas, ele não tem nenhuma edificação para a igreja.
Então, se você quer orar em línguas, se você diz que ora em línguas, entra no seu quarto, fecha sua porta, fica meditando lá sozinho, você e Deus, e comece a orar em línguas lá no seu quarto. Não queira trazer essa palhaçada para dentro da igreja, porque isso não cola. Isso não tem edificação nenhuma para a igreja. Que edificação, um xalalalala, de da canta, funtaleira, de da yaba, de da canta. Qual é a edificação que isso traz para a igreja? Isso vai converter alguém? Isso vai converter um herege? Vai converter um pecador? Vai converter um pagão? Vai ensinar alguém? Vai trazer consolação para alguém? Vai curar alguém? Qual é a edificação que isso tem para a igreja? Qual? O que isso vai edificar a igreja? Nada. Então, São Paulo ele é bem claro. Se tiver na igreja alguém falando em línguas, sem que haja um intérprete, cale-se, fique calado na sua. Não queira trazer essa palhaçada para dentro da igreja, porque isso não tem edificação nenhuma. Isso só vai fazer com que você pareça um retardado. Isso só vai fazer com que o Espírito Santo pareça um idiota, pareça um retardado, coisa que ele não é, coisa que chega até a ser uma blasfêmia. Fazer com que o Espírito Santo pareça um retardado que faz com que as pessoas fiquem gritando para um lado, gritando para o outro, falando palavras que nem as pessoas que estão falando entendem, caindo para um lado, caindo para o outro, rodopiando para um lado. E isso é uma banalização dos dons do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque está fazendo o Espírito Santo parecer um idiota, um espírito retardado que faz as pessoas agirem como retardadas. Isso é uma banalização para a igreja. Isso é uma banalização dos dons do Espírito Santo. Isso é uma vergonha para a igreja. São Paulo, apóstolo, ele fala nas cartas dele que ele prefere falar uma única palavra. Pode ser um A, por exemplo, do que ele falar centenas e centenas de palavras, sendo que as pessoas não compreendem. Ele prefere falar uma única palavra legível, que a pessoa compreenda, que a pessoa entenda, do que ele falar centenas de palavras que ninguém entende. Ele também citou exemplo. Se a trombeta não soa o som correto, soa um som que ninguém entende, como é que a pessoa vai saber a hora de ir para a batalha? Como é que a pessoa vai saber a hora que começou a guerra? Como? E se a pessoa fala palavras que ninguém compreende, é como se estivesse falando ao vento. Agora deixa eu citar um exemplo que São Paulo também cita. Se você está na igreja, orando em línguas, está no xalalala, de da canta, funtaleira, de da yaba, de da ba. Se você está na igreja falando isso, aí chega uma pessoa ignorante, uma pessoa assim, que é desprovida de inteligência, que não conhece nada, que simplesmente entra na igreja por curiosidade, e vê você falando isso, ela vai achar que você é um retardado, vai achar que você é um louco, vai achar que você é um doido. Agora, se ela encontra você falando uma profecia, se ela encontra você pregando palavras legíveis, que compreendam, falando de Jesus, essa pessoa tem grande chance de ouvir a palavra de Deus, ser convertida. Isso que vai ter uma edificação para a igreja. Isso que vai ajudar a igreja. E não esse xalalalala, de da canta, funtaleira, de da yaba. Então, um dos grandes males da igreja é fazer o Espírito Santo parecer um retardado, um idiota, coisa que ele não é. Então, o ponto crítico dessa renovação carismática católica, o ponto errado, que é uma vergonha muito grande, é essa banalização que ela tem com os dons do Espírito Santo. Essa palhaçada que ela faz imitando os protestantes, imitando coisa dos protestantes, porque esse tal desse dom de línguas que a RCC fala é coisa de protestante, é coisa que a gente vê em igreja pentecostal, que não tem nada de católico. Então, vamos parar com essa palhaçada, vamos parar com essa idiotice, vamos parar com essa retardatice de ficar imitando sons que você nem mesmo compreende, achando que é agir do Espírito Santo, achando que é poder do Espírito Santo, porque não é. Você só vai estar fazendo o Espírito Santo parecer um idiota. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
Banalizar os dons do Espírito Santo é uma blasfêmia contra ele. Então, como eu já falei, se você quiser orar em línguas, entra no seu quarto, fica orando no seu íntimo com Deus, fique lá sozinho com seu Deus. Fique lá sozinho com seu Deus e comece a orar em línguas. Ore. Você vai estar edificando a si mesmo. Agora, não queira trazer essa palhaçada, essa idiotice para dentro da igreja, porque isso não vai ter edificação nenhuma para a igreja. Isso não vai fazer a igreja crescer nem 1 centímetro. Isso não vai converter ninguém. Isso não vai converter nenhum herege. Isso não vai converter nenhum pagão. Isso não vai trazer consolação e esperança para ninguém. Isso não vai curar ninguém. Isso só vai fazer você parecer um idiota. Um retardado que acabou de sair de um hospício. Então, se você estiver orando na igreja, essas orações de línguas e etc., fique calado, fique no seu canto calado. Faça como São Paulo nos diz. Faça como São Paulo nos pede, fique calado no seu canto. Não queira agir como um retardado, não. Por favor, estou pedindo por favor, não faça o Espírito Santo parecer um idiota, não. Tenha mais respeito com o Espírito Santo. Tenha mais respeito com seus dons. E não queira sair por aí ensinando todo mundo como é que fala em línguas, porque você não pode ensinar isso. A pessoa não vai aprender a ter esse dom. A pessoa não vai aprender, porque é um dom. O Espírito Santo vai dar para a pessoa se ele quiser. Não queira agir como se o dom fosse seu e sair distribuindo para todo mundo. Não queira fazer isso, não. O dom não é seu, o dom é do Espírito Santo. Então, tenha essa consciência na sua cabeça, nessa sua cabecinha oca, de que o Espírito Santo não é um idiota, de que o Espírito Santo não é um retardado, de que o Espírito Santo não vai fazer a pessoa ficar gritando para um lado, gritando para o outro, coisa que nem ele mesmo entende. Não faça isso no meio do povo, não, que além de ser feio é ridículo. É ridículo. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, se ajoelhe, ore com Deus. Se você quiser orar em línguas, ore com Ele. Ali não vai ter problema, que você vai estar sozinho com Deus, você vai estar edificando a si mesmo. Então, vamos ter essa consciência e, por favor, vamos parar de banalizar os dons do Espírito Santo. Vamos parar de banalizar o dom de línguas.